E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Celso Santos, o Nerd Negro, chegando mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo para vocês. E lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos para não perder nenhuma das nossas notificações e, se quiser nos ajudar mais ainda, seja membro do nosso canal e dessa forma estaremos fazendo um vídeo cada vez melhor para você, tá ok? Hoje nós estaremos falando assim sobre um tema que é bem polêmico, porque abrange várias linhas de pensamento. Nós estaremos falando hoje sobre vida após a morte, reencarnação e ressurreição. Quando falamos em vida após a morte, pessoal, é o seguinte: existe uma grande diferença assim, no caso, nas religiões, né? A maioria das religiões conhecidas hoje acreditam em vida após a morte. Apenas três fatores aí, assim, no caso, três religiões não acreditam, né? Que seja o islamismo, no caso também o cristianismo e uma das vertentes do cristianismo, que é no caso o protestantismo, né? Também não crê no caso na vida após a morte, porque existe uma certa polêmica entre vida após a morte, reencarnação e ressurreição, que são coisas totalmente diferentes. Então veja bem, se você for ver de forma teórica, todo mundo acredita em vida após a morte, porque mesmo aqueles que acreditam numa ressurreição, acreditam que após a sua morte, o seu corpo estará guardado para o dia do juízo, e desta forma, um dia, você irá ressuscitar com Cristo Jesus, e dessa maneira haverá então, na questão, uma vida após a morte, ou seja, após essa morte terrena, você terá uma vida espiritual com Deus em um novo corpo e tudo mais. Já as pessoas que creem em reencarnação têm uma questão da seguinte forma: creem que o corpo ele é apenas um momento para que você possa passar certas experiências aqui na Terra. E de repente, quando você deixar esta vida, você irá retornar em um outro corpo, que é entendido assim, também como um sinônimo de mentopsicose, que esse termo abrange o renascimento ou o retorno, no caso do corpo, sobre um outro corpo, ou melhor, da alma, né, do espírito sobre um outro corpo, e, no caso de algumas doutrinas, até mesmo em outras espécies, como é no caso do hinduísmo, que eles creem que a pessoa pode reencarnar não apenas como um ser humano, ele pode reencarnar aí assim no caso em qualquer outro corpo, né? Pode reencarnar no corpo de um animal, de um corpo de um inseto e assim por diante. Já a doutrina espírita, como é conhecida aqui no Brasil, já não crê dessa forma. Crê somente o quê? Que a pessoa, no caso o espírito, ele habita nesse corpo que ele está nesse momento, ele passa por determinadas coisas e, se ele não conseguir aí no caso a sua plenitude, ele vai reencarnar novamente para poder assim cumprir as suas etapas, e desta forma ele vai tendo um processo evolutivo para que ele possa crescer e alcançar aí uma maturidade espiritual. O que acontece muitas vezes que as pessoas diferem entre ressurreição e reencarnação é que as pessoas que creem em ressurreição, e quando falamos isso é assim tal, sobre as religiões, no caso do islamismo, no caso também do catolicismo, no caso do protestantismo e até mesmo em uma parte da religião judaica, porque tem uma parte dos judeus aí assim tal, uma certa vertente da religião judaica que crê em reencarnação e uma outra parte não crê. E você vê isso até mesmo nos evangelhos, né? Por isso que houve, né, assim, no caso, quando Jesus ele faz os seus milagres, né? Ele faz os milagres dele, você vai ver, né, na vida de Cristo que ele ressuscitou três pessoas, e cada uma dessas pessoas que ressuscitou, ele estava, na verdade, dentro de estudos teológicos, você vai entender de que
havia ali assim uma vertente dentro da crença judaica, por isso que ele teve que fazer ali assim algumas coisas diferentes, mas não é esse o assunto do vídeo agora. O que nós estamos falando é vida após a morte, tá? Existe realmente ou não existe? Iremos reencarnar em outros corpos ou iremos, no caso, ressuscitar, tá? A maioria das pessoas, mesmo aqueles que dizem não crer em reencarnação, muitas das vezes acabam aí assim ficando numa sinuca de bico. Por quê? Porque acontecem coisas em suas vidas que aí ele começa a falar assim, mas parece que eu já vi isso, parece que eu já vi aquilo, parece que eu já vivenciei esse momento, né? E ali ele acaba ficando pensativo. A ciência acaba dizendo que isso, na verdade, chama-se memória genética, tá? O que pode ser explicado aí pelos cientistas e tudo mais, como sinapses do cérebro que vão fazer com que você possa entender algumas coisas que seus antepassados tiveram através de uma memória genética. E as pessoas que creem em reencarnação já creem que são lapsos de vidas passadas para que você possa ali assim entender, aí, assim no caso, a vida que você está neste momento. Já aqueles que creem, no caso, na ressurreição, creem em forma totalmente diferente, de que você está passando por esta vida e que no momento em que você morrer, cessa-se toda a ciência, e nesse momento você estará guardado para o dia do julgamento, aonde Deus irá julgar todos os homens, sejam grandes e pequenos, e abrir-se-ão os livros dos feitos dos homens. E desta hora, todo aquele que estiver escrito no livro da vida estará ressurreto com Cristo para a glória de Deus. E os que não estão nos livros da vida vão estar ressurretos também, porém, para a condenação eterna. Já os egípcios levavam esse fato tão a sério que eles faziam o seguinte: eles faziam um processo de mumificação nos corpos para que as pessoas que morressem, e entenda, não eram apenas os faraós que tinham acesso ao processo de mumificação. Toda a população, desde a mais rica até a mais humilde do povo egípcio, tinha acesso à mumificação. Por quê? Eles criam que o ser humano, quando morresse, ele iria se encontrar, no caso, com Osíris. E esse deus da mitologia egípcia, que é ligado à vegetação e à vida no além, faria o seguinte: iria pesar o coração dos homens. E se o coração dele fosse mais pesado do que o julgamento dos deuses, esse homem seria devorado, no caso, por um monstro, né? E o que acontece? Caso ele desse um peso igual, ele iria viver a vida do pós-morte de uma forma normal, e se um dia ele fosse reencarnar, ele teria que voltar para o mesmo corpo, pessoal. Então por isso que ali havia o processo de mumificação, que era para que quando o espírito voltasse, ele tivesse um corpo para poder habitar. E, entenda, era colocado um nome ali assim em cada um desses corpos, para que esse espírito não ficasse vagando e ele pudesse voltar para o seu próprio corpo e dessa forma pudesse habitar ali, tá? É bem interessante, assim, no caso, essa doutrina dos egípcios. Esse vídeo não tem um caráter aí, assim, evangelístico nem nada disso. É apenas mesmo uma forma de nós falarmos um pouquinho aí, assim, sobre a questão da reencarnação, a questão da ressurreição e a questão também da vida pós-morte, ok? Se você tem um ponto de vista diferente, deixa aí assim nos comentários, fale conosco. Eu sou Celso Santos, o Nerd Negro. Fui!